Tá, então vamos lá. 1, 2. 1, 2. Então, quais são os requisitos para ter o número de identificação da Segurança Social? Bom, primeiro vocês vão necessitar de ter um número de contribuinte, vão necessitar de ter um contato telefónico de Portugal e vão necessitar de ter um comprovativo de endereço em Portugal, ok? E nós vamos falar sobre como obter o número de identificação da Segurança Social. Bom, então a questão de ter o número de identificação da Segurança Social só é possível se vocês já tiverem ou um trabalho contratado ou se tiverem uma atividade aberta, ok? E o que é isso de ter a atividade aberta? Ter a atividade aberta é efetivamente vocês estarem inscritos em Portugal como prestadores de serviços. E o que é isso de serem prestadores de serviços? Significa que vocês têm de ter um registro em Portugal, como no Brasil existe o MEI. E tem muitas, muitas, muitas vantagens. É a forma mais simples e mais rápida de vocês se legalizarem em Portugal e começarem a trabalhar em Portugal. Geralmente, as empresas em Portugal só fazem contratos de trabalho a pessoas que têm residência. Porquê? Porque há uma limitação legal relativamente a este assunto. Significa que uma empresa portuguesa, se quiser contratar um estrangeiro, primeiro ela tem de fazer todo um processo burocrático, onde tem de fazer o anúncio do recrutamento, tem de esperar um tempo para que não haja nenhum português ou nenhum residente interessado em ficar com aquela vaga. E só depois é que se pode contratar estrangeiros, ok? Então, a forma mais simples de fazer as coisas é tendo o número de identificação fiscal e tendo o número de identificação bancária. Imediatamente assim que tem estes 2 documentos, ok? O que é que deve fazer? Deve ir às finanças, que é a autoridade tributária, e iniciar uma atividade como empresário em nome individual. É um nome grande, mas que significa simplesmente MEI. Tá, mas eu não quero ser empresário, eu quero trabalhar para os outros. Eu vou para Portugal para começar uma nova vida e eu quero logo começar a procurar emprego. E pode começar a procurar emprego imediatamente assim que tem um número de identificação da Segurança Social, antes mesmo também consegue, desde que tenha uma atividade aberta. Quais são as principais vantagens de abrir uma atividade? Primeiro, é a forma mais rápida de tratar da documentação que necessita para fazer um pedido de manifestação de interesse, que é dizer ao Estado português que quer passar a viver em Portugal, ok? E
para fazer isso são necessários todos estes documentos aqui que eu vos referi, ok? Então, a forma mais simples é abrir a atividade em Portugal logo que tem o número de identificação fiscal e logo que tem o número de identificação bancária, precisa destes 2 documentos para abrir uma atividade em Portugal. E, além disto, precisa de um, português ou um residente que tenha uma empresa ou também seja prestadores de serviços, ou seja, que também seja o equivalente ao MEI. Pode ser português ou pode ser residente. É a mesma situação do NIF. Isto tem custos? Bom, a estratégia é sempre a mesma. A resposta sempre a mesma. Fazer o pedido não tem custos, mas há pessoas que cobram por força da responsabilidade. Tá bom? Então, hum, porque é que para abrir a atividade em Portugal eu preciso ter uma conta bancária? Porque é um dos requisitos legais. A autoridade tributária quer saber qual é o vosso número de conta, ok? Quando vocês declaram que vão ter uma atividade em Portugal. Tá, mas a minha conta é uma conta de não residente. Essa conta serve desde que seja uma conta que esteja no nome do titular, ou seja, da pessoa que vai abrir a atividade, ok? Esse número de identificação bancária serve, ok? Ok, então abriu a atividade. Quais são as vantagens? As vantagens, como eu já disse, é a facilidade de obtenção dos restantes documentos que são obrigatórios para dar entrada de um pedido de residência, ok? E além disso, durante o primeiro ano está isento de pagamento de contribuições obrigatórias à segurança social. O que é que isto significa? Significa que as pessoas em Portugal que começam uma atividade empreendedora durante o primeiro ano em que têm de atividade, não estão obrigadas a fazer o pagamento da contribuição para a aposentadoria, ok? A lei diz que são 12 meses ou até se atingir 10.000 euros. Lembrando que, em média, em Portugal, as pessoas ganham 10.000 euros por ano. Então, esse é o valor que está definido na lei. Até 10.000 euros não necessita fazer o pagamento da Segurança Social, nem obriga a ter contabilista. O que é um contabilista? Em termos práticos, muda o nome, mas é exatamente a mesma coisa que um contador, ok? Não necessita ter contador, ok? Tá, então significa que eu posso passar notas fiscais sem necessitar de ter um contador, sem necessitar de pagar impostos? A resposta é sim. Até 10.000 euros ou um ano de atividade sem atingir os 10.000 euros, é possível emitir notas fiscais sem pagamento de impostos. Tá, José Franco, eu abri a minha atividade. Eu agora posso procurar trabalho? A resposta também é sim. Então, a partir do momento que tem atividade, é até mais fácil conseguir um emprego, porque o tecido empresarial português ele é composto
por micros, pequenas e médias empresas que geralmente contratam no regime de recibos verdes. E o que é isto? Basicamente, são pessoas que trabalham como MEIs, que são consideradas autónomas, mas que prestam serviços às empresas. Tá, e porquê é que as empresas fazem isso? Isso não é muito correto, José Franco, porque em Portugal existem regras muito rígidas relativamente aos contratos de trabalho e a carga fiscal imposta às empresas portuguesas, não é? É muito alto. Para vocês terem uma ideia, um funcionário que recebe de ordenado, por exemplo, 600 euros, agora aumentou o ordenado, não é? Mas que receba em média 600 euros, a empresa vai pagar no total por esse empregado quase o dobro. Então significa que a pessoa vai receber 600 euros, mas a empresa vai pagar pelo menos 1000 euros. Então, os empresários, os micro empresários, que são quem mais contrata, optam por contratar pessoas que são prestadoras de serviços, ok? Tá, mas eu consegui um trabalho em Portugal e vão-me dar um contrato de trabalho, mas eu estou registado como MEI. Como é que eu faço? Não tem problema absolutamente nenhum. Aliás, é uma prática muito comum quando os funcionários são bons, as empresas quererem esses funcionários a trabalhar dentro dos seus quadros. Para isso, a pessoa tem de ter já a documentação, que geralmente é a documentação exigida a um residente. Mas se a pessoa ainda não é residente, mas tem um número de contribuinte, tem um número de conta bancária e tem um número da segurança social, chances são de que a empresa vá contratar essa pessoa se de facto ela é uma pessoa competente para o cargo, ok? Tá, e então o que é que eu faço se eu tiver um contrato de trabalho? É muito simples. Se tem um contrato de trabalho, assina o contrato de trabalho com a empresa, tudo direitinho, e depois vai na repartição de finanças barra autoridade tributária, que é o mesmo organismo, como eu expliquei, mas com nomes diferentes, e vai fazer o pedido da suspensão da atividade, ok? Então, quando a pessoa suspende a atividade, imaginemos que vocês chegaram a Portugal, trataram da documentação, fizeram o pedido, ou fizeram o início da vossa atividade, mas no dia a seguir vocês tiveram logo um contrato de trabalho. A única coisa que necessitam fazer é ir às finanças e suspender essa atividade. Não tem custos, é muito rápido de fazer, não precisa ser presencialmente, pode ser feito online e resolve o vosso problema, ok? Tá, e se eu, entretanto, a pessoa virou as costas, afinal já não vai fazer contrato de trabalho, o que é que eu vou fazer agora? Bom, vocês têm de ter em consideração que vocês têm de ter segurança no vosso processo. Quando vocês fizerem um pedido de residência, vocês estão a dizer ao governo português, através da entidade que é o CEF, não é? Que é responsável por gerir todos os processos dos estrangeiros, que vocês estão em Portugal e têm como se sustentar e querem pagar impostos. E o pagamento desses impostos e a prova de renda que vocês necessitam mostrar não é necessariamente dinheiro que vocês têm que ter na conta.
vocês têm que ter ou um contrato de trabalho que prove que vocês, têm condições de se sustentar, ou ter uma atividade aberta, como MEI, como empresários individuais, em que a fonte de renda dessa inscrição é a forma de vocês se garantirem em Portugal, ok? Espero que seja claro. Tá, mas ok, então, eu tenho a minha atividade aberta e, o que é que eu faço agora? Bom, se conseguir um contrato de trabalho, vai lá e suspende. Não tem custos e é muito rápido de fazer. Tá, então, mas José Franco, e se alguma coisa correu mal, eu não tenho um contrato de trabalho, eu vou ter que ir lá e abrir a atividade novamente? A resposta é sim. Tem de ir lá e voltar a abrir a atividade novamente. Tá, e como é que é esse processo? O que é que acontece? O processo é simples. As finanças, elas vão contar o tempo da isenção, ok? Vão contar o tempo da isenção sobre o início da primeira data. Então, se vocês abrirem uma atividade hoje, não é? E amanhã suspendem, não é? Quando vocês forem ah, novamente reativar a vossa atividade, vocês já não vão ter 365 dias de isenção, mas vão ter 364. Mas é preciso ter muita atenção aqui a uma coisa. Há muita gente que enfrenta problemas porque o que fazem é, quando vão às finanças, cancelar a atividade em vez de suspender a atividade. Então, quais é que são as diferenças? As diferenças é que, num caso, vocês estão a dizer às finanças, ao Estado português, que vocês não querem mais ter uma atividade, ok? E no outro caso, vocês estão a dizer que estão a suspender durante um determinado período de tempo aquela atividade. Então, se vocês cancelam a atividade, não vão mais ter a isenção. Quando forem novamente às finanças, vão ter, vão poder na mesma abrir a atividade, mas vão ter obrigatoriedade de fazer pagamentos de contribuição à segurança social. Tá bom? Se vocês suspenderem a atividade, o regime que se mantém é exatamente o mesmo que vocês tinham no momento da primeira inscrição, e o que acontece é que o prazo suspende, ok? Então é preciso ter muita, muita, muita atenção nesta diferença. Tá, e então qual é que é, em termos práticos e resumidos, o que é que eu tenho que fazer para fazer um pedido de residência? Então, vocês vão necessitar ter um número de contribuinte, vão necessitar ter um número de identificação bancária e vão necessitar ter um número de segurança social. Quando vocês têm estes 3 números, vocês já podem fazer o pedido de manifestação de interesse, ok? Então, vamos por partes. Tem um número de contribuinte, tem um número de identificação bancária e têm só estes 2 números. O que é que vão fazer a seguir? Eu depois, no final, vou preparar um checklist para entregar às pessoas que necessitarem. Um checklist dos documentos e como passo a passo, tá bom? Mas pronto, vamos lá. Número de identificação fiscal, o número de identificação bancária, ou seja, o número da conta, e a seguir
abrir a atividade. Vão abrir a atividade. Quando vocês vão abrir a atividade, geralmente já é comunicado diretamente à Segurança Social que vocês abriram a atividade, ok? Então, geralmente já é gerado um número da Segurança Social. Mas o que é que acontece? Geralmente esta comunicação automática, ela demora muito tempo, ela pode demorar até 6 meses, ok? Então, o processo mais fácil é vocês com o número de identificação fiscal e o número de identificação bancária irem numa junta de freguesia e fazer um pedido de atestado de residência. Então, vocês vão necessitar de ter 2 pessoas que moram na mesma junta de freguesia onde vocês moram, não podem ser pessoas que residam no mesmo apartamento onde vocês residem, tem que ser 2 pessoas que morem na mesma zona, que vão com vocês nas na na junta de freguesia, para vocês terem um documento comprovante do vosso endereço em Portugal. Basicamente é o mesmo processo que vocês necessitam no Brasil, para ter um comprovativo de endereço. No caso, no Brasil é mais simples, mais rápido, é só ir numa delegacia de polícia e deu. Em Portugal não. Em Portugal vocês têm de ir na junta de freguesia e ter 2 pessoas da mesma freguesia que, digam que sim, que vocês residem lá naquele local. "Ah, mas eu só cheguei há um dia, só moro ali há um dia", não tem problema. A declaração é dada, pela junta de freguesia a declarar desde qual data vocês residem naquele endereço. E vocês vão necessitar desse documento. Esse documento geralmente tem validade de 90 dias, ok? E vocês só precisam das testemunhas na primeira vez. No vosso segundo pedido para renovação, basta irem à junta de freguesia e fazerem um novo pedido. E não tem problema. Vocês só têm que dizer para que é que querem esse documento. No caso da maioria aqui, aquilo que eu recomendo é que vocês peçam, um atestado de residência, que é o nome do documento tecnicamente, para o CEF. Ok? E com esse documento já dá, para depois vocês alterarem a conta de não residente para residente no banco. Enfim, há uma série de procedimentos e vantagens, ok? Mas vocês vão necessitar, de um atestado de residência. Tá, já vou falar de tipo brasileiro. Beleza, e agora? Então, agora vocês têm o NIF, têm a conta bancária, têm a atividade aberta e têm um atestado de residência. Então, já vão à Segurança Social, não é? Já fazem o pedido à Segurança Social, juntam um xerox, digitalizado destes documentos, enviam por e-mail e fazem um agendamento. E é simples, é muito simples. Quando forem lá, vão ter que mostrar os documentos para lá verem que são verdadeiros e já saem de lá, com o número da Segurança Social. Têm estes documentos, podem bater palmas, podem comemorar, porque estão em condições de fazer o vosso pedido de residência em Portugal. Tá, e o número do utente é necessário para a residência? Não, não é um documento necessário para fazer o pedido de residência, mas vocês vão ter que pedir. Porquê?
Porque o número de utente vai permitir vocês terem acesso médico em Portugal de forma completamente grátis, como qualquer português, ok? E basta irem a um posto de saúde ou um hospital. Se só tiverem o PB4, vocês conseguem ter assistência médica urgente. Porque lembrem-se que o PB4 ele não é feito ah, para pessoas que moram em Portugal. Ele é feito para pessoas que moram fora de Portugal. Então, as pessoas que moram fora de Portugal não precisam ter um médico de família nem um posto de saúde onde vão poder ter apoio médico. Tá, José Franco, mas eu vi nos grupos aí que a, que a saúde em Portugal não é grátis, não, que tem taxas. Não, não é verdade. Toda a assistência médica em Portugal é grátis, mas tem alguns requisitos. E é sobre isso que vamos falar agora.